Será que a mulher de Ló, se nós hoje trouxermos para a nossa realidade, diante inclusive do que nós estudamos na lição, pode ser que ela passava um batonzinho discreto na boca e quando vinha Abraão chegando, aí ela corria lá, passava a mão assim e tirava aquele batonzinho discreto? Será que a mulher de Ló gostava de arrumar alguma coisa para passar de repente nas unhas e ficar com aquela unha meio rosadinha, que é mais bonito? Só que quando vinha, por acaso, o pastor, o missionário, sei lá, aquele irmão enjoado da igreja, aí ela corria, sentava em cima da mão para que ele não visse as suas unhas meio rosas. Discretamente, a gente gosta de parecer que ninguém está vendo que a gente passou aquele batonzinho na boca. Ninguém está vendo que a gente passou um brilhozinho. Ninguém está vendo que a gente passou um blush para ficar mais coradinha. Ninguém está vendo que a gente passou um lápisinho de leve nos olhos, irmãos. Ninguém está vendo que a gente está com a unha meio rosa. Ninguém está notando nada disso. Ninguém hoje está notando nem que a gente pega as pontas dos cabelos e descolore, e deixa a ponta do cabelo amarela, o cabelo todo preto. Aí fica aquelas pontas agora tudo descolorido, amarelo. Não faz esse tipo de roupa. Uma saia mais comprida, um vestido comprido. Isso está muito comum. Mas tem um detalhe, irmãos. Não. Existem vários detalhes que nos diferenciam ainda. Nós não só usamos uma roupa mais decente, mas as pessoas olham para nós e elas percebem que não há, pelo menos que não deve haver, um batom na nossa boca, um brinco na nossa orelha, um olho todo pintado de preto, um blush no rosto. Então, assim, o que distingue a cada uma de nós das mulheres que não servem ao Deus de Israel, não é só o fato de usar uma roupa mais comportada, é um conjunto de coisas. O que essas duas prostitutas fizeram quando chamaram os homens? Coloriram os olhos. Por que elas coloriram os olhos? Eram prostitutas, segundo o texto. Para seduzir e se prostituir. A palavra de Deus, todas as vezes que menciona as pinturas, ela associa a sedução e prostituição. Vá procurar e brigue com Deus. Irmãos, é isso que eu falei. Tem textos que a igreja frágil, líquida, não suporta mais. Irmãos, o título da mensagem desta manhã é Conflitos de um Coração Dividido. Nós vamos pensar, conversar e meditarmos sobre esse coração dividido. A palavra de Deus, ela apresenta para nós muitas histórias inspiradoras para nós meditarmos, muitos memoriais. Os irmãos sabem o que é um memorial? Um memorial pode ser um objeto, pode ser um livro, pode ser uma história que ficou como memorial, para nós sempre termos em mente, nos lembrarmos dessa pessoa ou desse fato ou desse ato histórico. Então a Bíblia, ela é um registro de muitos memoriais. E há na palavra de Deus muitas mulheres que inspiram. Da outra vez que eu vim aqui, eu vim pelo departamento de saúde. Hoje eu venho pelo departamento da mulher. Então há muitas mulheres que nos inspiram na palavra de Deus. Por exemplo, eu costumo sempre falar de Esther. É uma mulher que me inspira. Amo a história de Esther. Mas há muitas outras. Os irmãos lembram de alguma mulher que tem uma história inspiradora na palavra de Deus? Quem? Ana, mãe do profeta Samuel. Sempre lembramos de Ana, especialmente nós que somos mães, sempre lembramos dessa história dessa mãe devotada. Mais alguém? Ruth. A história de Ruth é incrível também. Você levantou a mão. Maria, lógico. Maria é uma história inspiradora também. Então há muitas histórias, há muitos memoriais de muitas mulheres que nos inspiram na palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele fala em determinado lugar de sua palavra
para nos lembrarmos de uma mulher que tinha o coração dividido e que há um memorial para não permitir que a humanidade se esqueça dessa mulher. Quem é a mulher relacionada no texto que eu li como base de nossa oração? A mulher de Ló. Pensem comigo, há mulheres incríveis na palavra de Deus. Nós mencionamos 2 ou 3, 4 nomes aqui, mas ninguém aqui se lembrou como inspiração da mulher de Ló. Ela não funciona como uma inspiração para nós, mas Jesus não fala assim em sua palavra. Lembrai-vos de Ruth, lembrai-vos de Maria, lembrai-vos de Ana, lembrai-vos de Esther, lembrai-vos de Raabe. Não, lembrai-vos de Débora. Não, ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. E quando ele fala isso, em sua palavra, ele está tecendo comentários sobre a sua segunda vinda. E no meio dessa fala, ele fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Uma mulher que tinha o coração dividido. Por que será que o Senhor Jesus pede para nós nos lembrarmos justamente de uma mulher que virou uma estátua de sal, uma história tão triste? Irmãos, o cristianismo moderno, ele é um cristianismo muito frágil e delicado. O que eu quero dizer com frágil e delicado? A igreja, ela se tornou um ambiente onde as pessoas se magoam e se ofendem com muita facilidade. Inclusive, as pessoas se ofendem e se magoam até mesmo com partes da palavra de Deus quando são expostas. Vocês já perceberam isso? Ou aqui nessa igreja nunca aconteceu tal coisa? Vocês não têm conhecimento disso? Porque eu ando muito aqui pelo estado, em todas as igrejas, converso com muitas pessoas. Inclusive, alguns dias atrás, nós estávamos em uma igreja e o irmão falou assim, olha, não pode falar disso, não pode falar daquilo, dando um exemplo. Não pode, na igreja não pode falar disso, não pode falar daquilo, porque as pessoas se ofendem, se magoam. E se ofendem e se magoam com textos da palavra de Deus até quando são citados. Como é que pode isso, irmãos? Nós chegamos num momento que estamos muito próximos da volta do Senhor Jesus e há porções que são realmente duras na palavra de Deus, mas que não podem ser citadas, porque nós vivemos um momento de uma religião, de um cristianismo muito líquido. E ele só consegue ser absorvido hoje pela igreja, onde muitas vezes os irmãos não são tratados como ovelhas, como membros, mas como plateia. E nós não somos plateia. Nós não viemos aqui para sermos entretidos. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós viemos aqui para nos alimentarmos da palavra de Deus, seja ela porções agradáveis, onde tem promessas incríveis, sejam elas palavras de advertência, como essa que o Senhor Jesus deu lá no Evangelho de Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso não é uma mensagem suave, isso é uma advertência. Alguma coisa ele quer dizer com isso para nós. E se nós vivermos, absorvermos essa religião líquida, que só consegue ser ingerida a conta-gotas, porque senão magoa e ofende, dói, espanta o visitante. Não, irmãos. A palavra de Deus está aqui para salvar. Ela não pode espantar ninguém. Ela precisa advertir, para que nós possamos ser salvos. Esse é o plano de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, a gente quer um evangelho líquido, mas ele diz assim, em 2 Timóteo 4, 2 a 4, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, fábulas. Irmãos,
Será que já chegou esse tempo aqui que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que diz assim, olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas seus ouvidos querem apenas sermões melífluos. Será que esse tempo já chegou? O que vocês acham? Hoje nós estamos felizes quando temos o nosso ego afagado, quando descobrimos o quanto somos bons porque somos a igreja de Deus, ou nós vimos ainda a casa de Deus para descobrir o que precisa ser mudado, transformado na nossa vida para que a gente possa chegar ao céu finalmente. Então essa religião líquida, moderna, não salva, não transforma, irmãos. E o apóstolo Paulo diz para o nosso tempo, quando chegaria o tempo hoje, pregues a palavra, a tempo e fora de tempo, redargue, exorte, ensine, faça o que a palavra de Deus deseja que seja feito. Eu gostaria de relembrar com os irmãos 2 personagens que, assim como a mulher de Ló, tinham o coração dividido também. Eles conviviam, todos esses 2 personagens, muito próximos de Jesus. Irmãos, muito próximos do Senhor Jesus, muito próximos. Nós vamos analisar por que conviver tão próximo do Senhor Jesus, com o coração dividido, não adianta nada. Vamos meditar nesses 2 casos bem rapidamente. O primeiro caso é aquele que se chamava Lúcifer. Lúcifer significa o que, igreja? Anjo de luz. Lúcifer vivia onde no céu antes de se tornar Satanás? Muito próximo, irmãos, do trono de Deus. Lúcifer, ele tinha funções muito importantes no reino do céu. Lúcifer, ele não só era o responsável pelo louvor, não. Lúcifer também diz que ele era aquele que cobria, que guardava ali a lei de Deus. Ele conhecia muito de perto a lei do nosso Deus. Ele vivia com funções tão importantes, próximo ou distante da divindade? Bem próximo. Coladinho ali, irmãos, coladinho. Depois do Senhor Jesus Cristo, em autoridade, o próximo, vinha o Lúcifer, no exército do céu. Preste atenção nesse texto que eu vou ler, igreja. Por favor, não permita que nada distraia a sua atenção. Não adianta você vir à igreja no sábado pela manhã e não aproveitar do que é feito aqui, do trabalho que é ministrado. Então não se distraia, não converse. Preste atenção. Olha o texto que eu vou ler para nós, que está na História da Redenção, página 14. Olha bem. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor dividido. Irmãos, o que Lúcifer fez durante algum tempo, não sei quanto tempo, quando no céu os anjos se prostravam para adorar a Deus? Só o meu marido escutou o texto? O microfone não está funcionando? Então o que Lúcifer fazia nesse momento que o coração dele já estava dividido, quando os anjos se ajoelhavam para adorar a Deus? Ele também ajoelhava, mas o coração dele estava cheio de inveja, rancor e ciúmes. Igreja, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todo sábado, domingo, quarta-feira, ou pelo menos todo sábado, você está aqui na igreja de Deus. E todo sábado você vem para ouvir ou participar da lição da escola sabatina. E você, durante o culto, está ouvindo a palavra, canta o hino
E quando a pessoa que está aqui dirigindo o trabalho fala assim, igual a irmã falou ainda há pouco, agora vamos todos nos ajoelhar diante da presença de Deus e o irmão fulano vai orar. Você se ajoelha para, teoricamente, estar participando daquela oração. Seria mais ou menos o que Lúcifer fazia lá no céu? Mas como que está o seu coração na hora que você faz isso? Ele está cheio, porque o de Lúcifer estava cheio de inveja, de rancor e de ciúmes. Quando você se ajoelha diante de Deus, junto com a congregação, como está o seu coraçãozinho? Ele está cheio de que sentimentos? De amor, gratidão, adoração, louvor, felicidade. Ou ele também está cheio de ciúmes, invejas, contendas. Talvez no sábado, tão dividido o coração que você está pensando em algum tipo de negócio ou trabalho que ficou pendente de resolver durante a semana. Irmãos, assim estava o coração de Lúcifer. Preste atenção, ele era uma autoridade no céu, ele não era pouca coisa, ele não era como um de nós. Ele era uma autoridade no céu, o exército dos anjos também estavam sob o comando dele, abaixo do Senhor Jesus Cristo e do próprio Pai. Mas isso foi suficiente? Eu vou repetir, isso foi suficiente? Claro que não, irmãos. Ele caiu do céu, carregando consigo a terça parte dos anjos e se tornou o Satanás, o diabo, a serpente, o dragão. Estar na presença de Deus não garante a você salvação. Estar na igreja ou mesmo ser membro dela não garante a você salvação. Lúcifer tinha um coração dividido. Preste atenção nesse outro personagem. Eu quero falar desse outro personagem que se chamava Judas. Todos lembram de Judas? O Judas ocupava algum posto na igreja de Cristo na época? Tesoureiro. Era pouca função? Não, era uma função muito importante também. Ele estava próximo ou distante da divindade? Irmãos, ele estava muito pertinho, ele sentava do lado. Você já leu sobre Jesus Cristo na Bíblia? Judas não leu, Judas andou com ele. Você escuta histórias que tem na Bíblia sobre quando Jesus andou aqui nessa terra. Judas não escutou histórias. Judas fez parte da história. Preste atenção nesse texto. Está no Desejado de Todas as Nações, página 504. Eu vou pedir você, em nome de Jesus, é muito importante esse texto. Preste muita atenção nele, irmãos. Judas, olha a primeira frase do texto, igreja. Judas amava o grande mestre. Judas amava o grande mestre e anelava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida. Irmãos, diante de Deus eu vou falar para vocês. Eu me arrepio de ler isso aqui. Me dá calafrios. Me dá calafrios. Porque a gente tende a imaginar, pela condição de Judas, pela história de Judas, que ele sempre teve um coração ganancioso. Mas não é isso que está escrito sobre ele, irmãos. Preste atenção, por favor, em nome de Jesus, eu vou ler novamente, para que essa palavra possa alcançar a sua mente. Judas amava o grande mestre e anelava estar com ele.
tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. O Salvador não repelira Judas, dera-lhe lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista, dotou-o de poder para curar os doentes e expulsar demônios. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Não renunciou às suas ambições terrenas, nem a seu amor ao dinheiro. Ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se colocou no divino molde. Achava que podia reter seus próprios juízos e opiniões, e cultivou a disposição de criticar e acusar os seus irmãos. Igreja, presta atenção. Judas é aquele que se enforcou por ter traído a Jesus Cristo. Mas esse personagem amava a Jesus. Talvez alguns de nós nem ame a Jesus como ele amou. Judas desejava ser transformado. Todos nós aqui queremos ser transformados também. Judas desejava ser transformado. Judas queria estar perto de Jesus, experimentar a transformação. E ele esteve muito mais perto do que nós estamos, porque ele esteve presencialmente com o Senhor Jesus Cristo andando. Só que diz o texto que ele não se rendeu completamente. Sabe o que o texto fala, irmãos? Eu não trouxe todos os textos para não ficar muito cansativo. Mas nesse capítulo diz assim que quando Jesus Cristo lavou os pés de Judas na Santa Ceia, que naquele momento Judas ele sentiu grandemente o desejo de se render, de se arrepender, de confessar o seu pecado. Só que no mesmo momento que ele sentiu isso, ele expulsou esse sentimento, esse pensamento, essa ideia. Quantas vezes será que cada um de nós aqui já pode ter experimentado algo parecido em relação a algum pecado? Só que a gente, não vou. A gente dá aquela endurecida, sabe? Eu vou pedir perdão. Não vou mais. Eu vou me arrepender e vou abandonar tal hábito, tal comportamento. Não, deixa isso para lá, não vou mais. Irmãos, foi o que aconteceu com Judas. Diz que Judas, ele achava-se superior a todos os seus irmãos. E ele gostava de conduzir a obra de Cristo conforme a sua mente achava que era o melhor e o ideal. Judas amava Jesus Cristo. Eu quero que você guarde muito bem isso na sua cabeça. Judas amava a Jesus Cristo. Talvez mais do que você e eu. E olha o fim que Judas teve. Amar a Jesus Cristo somente é muito pouco se você tiver o coração, o quê? Judas alimentou o seu coração dividido, assim como Lúcifer. Lúcifer, quando percebeu o seu coração dividido, ele alimentou isso. Judas, quando percebeu o seu coração dividido, ele não se entregou por completo. Ele alimentou o seu coração dividido. Aí, quando nós pensamos na personagem central da nossa mensagem, que é a mulher de Ló, eu volto a dizer para você, você já leu folhetos, já distribuiu folhetos, já leu histórias sobre Abraão e o sacrifício que ele fazia em cada cidade que ele chegava? Você já leu sobre isso? Você já distribuiu o folheto que fala sobre a história de Abraão, pai da fé? A mulher de Ló não leu folhetos, não distribuiu folhetos, irmãos. O que a mulher de Ló fez? Ela
fez parte da história, viveu. Ela viveu a história de Abraão. Ela participou do sacrifício, ou pelo menos de muitos dos sacrifícios que Abraão ofereceu. Ela estava lá. Se Abraão era o presidente da conferência geral, quem era Ló? Sobrinho dele. Era o vice. Era o vice. Era o braço direito. Então ela era a segunda dama do povo de Israel. Será que ela não escutou Abraão ensinando o seu povo o evangelho? Ela viu, irmãos. Ela viu, porque na época o sacrifício era parte da pregação do evangelho. Ela viu a pregação do evangelho. Ela estava lá no culto matinal e no culto vespertino. Ela estava lá a cada sábado que eles se reuniam para adorar a Deus. Ela estava lá, irmãos. Ela fez parte da história, como disse o irmão ali. Ela não leu a história como você leu. Ela viveu a história. Mas ela, por algum motivo, se entregou a um formalismo seco. Vira história, vira igreja no dia de sábado, vê alguém passar a lição da escola sabatina, vê alguém trazer uma mensagem no culto divino e voltar para casa. Essa muitas vezes é a sua rotina. E isso não tem feito a menor diferença na sua vida, e você acha que mesmo assim você vai estar entre os salvos. Porque todo sábado você está aqui, porque você de repente até responde a lição regularmente, você até não come carne, você até se veste bem, você até faz tudo, cumpre todos os requisitos. Só que você pode ter um coração dividido. Quando você se ajoelha, assim como Lúcifer se ajoelhava, o que será que vai no seu coração? Pode ser que ele esteja dividido, irmãos. Por que a mulher de Ló tinha então esse coração dividido se ela participou da história e da pregação do evangelho à época? Porque à época, você precisa se lembrar, quem era a igreja de Deus na época? A casa de Abraão e aqueles que andavam com ele. A gente não pode esquecer disso. A casa de Abraão e os que andavam com ele eram a igreja de Deus na época. Então ela era membro ou não da igreja de Deus? Claro que era. Claro que era. Será que vamos considerar algumas coisas, pensando até mesmo na lição que nós estudamos hoje, que trouxe tantas advertências para nós, igreja? Será que é possível que a mulher de Ló, pensem comigo, nós vamos só cogitar, será que a mulher de Ló, se nós hoje trouxermos para a nossa realidade, diante inclusive do que nós estudamos na lição, pode ser que ela passava um batonzinho discreto na boca, e quando vinha Abraão chegando, aí ela corria lá, passava a mão assim e tirava aquele batonzinho discreto, com aquele coração dividido dela? Pode ser ou não pode? Será que ela achava que naquele deserto escaldante ela precisava ganhar uma corzinha nas bochechas para ficar mais rosadinha? E aí ela passava aqueles blushzinhos assim nas bochechas para ficar um pouco mais coradinha naquele deserto escaldante, como o nosso sol aqui por acaso. Mas quando Abraão vinha, o que ela fazia? Arrumava um trem qualquer lá, passava no rosto, tirava as bochechinhas rosas para Abraão não perceber o seu blush de leve. Será que a mulher de Ló tinha o coração dividido porque ela fazia essas coisas? Será que a mulher de Ló gostava de arrumar alguma coisa para passar de repente nas unhas e ficar com aquela unha meio rosadinha, que é mais bonito? Só que quando vinha, por acaso, o pastor, o missionário, sei lá, aquele irmão enjoado da igreja, aí ela corria, sentava em cima da mão para que ele não visse as suas unhas meio rosas. Irmãos, percebem a sutileza? Isso se chama sutileza, irmãos, sabe? Provavelmente a mulher de Ló, abertamente,
ela não se voltava contra os princípios estabelecidos da igreja da época, porque ela tinha uma posição a zelar por ela. Mais discretamente, a gente gosta de parecer que ninguém está vendo que a gente passou aquele batonzinho na boca. Ninguém está vendo que a gente passou um brilhozinho. Ninguém está vendo que a gente passou um blush para ficar mais coradinha. Ninguém está vendo que a gente passou um lápisinho de leve nos olhos, irmãos. Ninguém está vendo que a gente está com a unha meio rosa. Ninguém está notando nada disso. Ninguém hoje está notando nem que a gente pega as pontas dos cabelos e descolore, e deixa a ponta do cabelo amarela, o cabelo todo preto. Aí fica aquelas pontas agora tudo descolorido, amarelo. Mas ninguém está notando, irmãos. Ninguém percebe isso na igreja. É tão discreto. Esse coração está ou não está dividido? Se nós pensarmos o que estudamos hoje na lição da escola sabatina, a gente vê nitidamente que são frutos de um coração dividido. Hoje é muito comum as irmãs que são muito mais antigas de igreja falarem assim: hoje o vestuário nosso está muito fácil, porque você encontra com facilidade roupa para comprar, que está condizente com aquilo que nós cremos e que a palavra de Deus requer de nós. E aí eu pensava assim, é verdade. Se nós pararmos para analisar, nós até em muitos aspectos nos vestimos muito parecido hoje com muitas pessoas do mundo, porque está muito comum usar esse tipo de roupa, uma saia mais comprida, um vestido comprido, isso está muito comum. Mas tem um detalhe, irmãos, existem vários detalhes que nos diferenciam ainda. Nós não só usamos uma roupa mais decente, mas as pessoas olham para nós e elas percebem que não há, pelo menos que não deve haver, um batom na nossa boca, um brinco na nossa orelha, um olho todo pintado de preto, um blush no rosto. Então, assim, o que distingue a cada uma de nós das mulheres que não servem ao Deus de Israel, não é só o fato de usar uma roupa mais comportada, é um conjunto de coisas. Então, eu posso estar vestida assim, igualzinho uma pessoa que não conhece a palavra de Deus andando na rua. Mas ela, com certeza, ela vai ter uma joia, ela vai ter um batom, ela vai ter um rosto todo maquiado, ela vai ter uma unha pintada. Então, isso tudo compõe o conjunto que distingue o povo de Israel. Não é só usar uma saia mais comportada. E quando meu esposo falava aqui sobre a lição, inclusive, eu lembrava assim, na minha mente, será que a igreja sabe o que é moda? Porque foi mencionado aqui pelos irmãos que, lendo o texto, porque está escrito na lição, que quem inventou a moda foi Satanás. Mas o que é a moda? Quem inventou a moda foi Satanás. Mas o que é a moda, igreja? É aquilo que vive em constante mutação, né? A moda não é a roupa, irmãos. A gente precisa entender que a moda não é a roupa em si, porque a gente precisa de roupa. Deus mesmo nos vestiu, a gente precisa de roupa. Mas a moda é a necessidade constante de estar em mutação. Não só essa roupa, mas também o calçado, o jeito de arrumar o cabelo, o calçado se é com salto quadrado, com salto pontudo, com salto redondo, com bico fino, com bico mais largo. Se a saia agora vai ser mais curta ou mais comprida, se a saia agora todas têm que ter um lascado, se o cabelo agora tem que usar ele para cima ou se tem que usar ele para baixo. Esse conjunto de coisas é que compõe a moda. E essa necessidade nossa de seguir aquilo tudo que for criado e chamado de moda é que foi inventado por Satanás. Então não é um ato simplesmente de nós nos cobrirmos. Mas se nós pensarmos que a mulher de Ló, talvez, só talvez, eu só estou levantando uma possibilidade, pode ser que ela tinha hábitos que não condiziam com o povo de Israel. E isso alimentava no coração dela esse coração que nós chamamos de dividido. Passa o batom, tira o batom. Pinta o olho, tira a pintura do olho. Pinta a bochecha, tira a pintura da bochecha. Pinta a unha, senta em cima da mão para ninguém ver. Pinta a unha do pé, calça o sapato fechado quando vai na igreja para ninguém ver que está pintado. Essa necessidade de esconder quem de fato você é
Pode ser que a mulher de Ló tinha no coração dela. Eu gostaria de dividir com a igreja uns 2 ou 3 textos da palavra de Deus, inclusive um deles está na lição de hoje, que mostra para nós que a pintura, segundo a palavra de Deus, está associada sempre em sua palavra com sedução ou prostituição. Isso é muito sério. Sedução ou prostituição, sempre. Preste atenção aqui, 2 Reis 9:30. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Esse texto é o que está na lição. Por que Jezabel pintou os olhos quando soube que ele vinha? Para quê? Fala alto, irmã? Atrair, seduzir. Agora eu vou abafar. Ela correu lá e pintou os olhos. Sedução. Sedução é o nome disso. O outro texto de Ezequiel 23, de 1 a 3, diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma mesma mãe. Essas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Na continuação do texto, por favor, abra bem o seu ouvido e preste atenção para que o Espírito Santo faça você entender a continuação do texto de Ezequiel 23, verso 37 a 40. Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isso me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Último verso. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro. E eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornastes de enfeite. O que essas 2 prostitutas fizeram quando chamaram os homens? Coloriram os olhos. Por que elas coloriram os olhos? Eram prostitutas, segundo o texto. Para seduzir e se prostituir. A palavra de Deus, todas as vezes que menciona as pinturas, ela associa a sedução e prostituição. Vá procurar e brigue com Deus. Irmãos, é isso que eu falei. Tem textos que a igreja frágil, líquida, não suporta mais. Gostaria que não existisse na palavra de Deus. Não é a Mônica quem está dizendo. É a palavra do Senhor. Um texto de Jeremias 4:30. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, debalde te farias bela, os amantes te desprezam. Pintura, quem precisa de amantes são prostitutas, mulheres que buscam seduzir. Quem diz isso? A palavra de Deus. Esperar o noivo, irmãos, esperar o noivo tem sido um grande problema para a igreja, porque alguns ouvem só aquela voz que diz assim, ó, o noivo tardou, meu Senhor tarde virá, o mundo continua como sempre foi desde o início, não é assim? Alguns só escutam isso. E aí as virgens, as 10, diz a palavra de Deus. O que aconteceu com as 10? As 10 dormiram. Haviam 5 que eram nécias e 5 que eram sábias. Porém, as 10 dormiram. Não foram só as nécias. Irmãos, prestem atenção. Dormir na igreja é um sono maligno. Sabia? É um sono que não vem de Deus, irmãos. Dormir na igreja não é um sono que vem de Deus. Esse sono é maligno. Ore a Deus e vença, porque a igreja não é lugar de dormir. As 10 dormiram.
E esse sono fez com que elas relaxassem. Sabe quando a gente dorme, que a gente solta a cabeça assim, relaxa e cai? Dormir fez com que as virgens relaxassem. E quando elas relaxaram, elas pararam de vigiar. Elas pararam de acompanhar o momento que o noivo vinha se aproximando. E nós temos feito isso, nós temos relaxado. À medida que achamos que o nosso noivo está de virar, a gente vai relaxando, vai deixando o coração se acomodar pouco a pouco com algumas coisas que não agradam muito o noivo. Sabe aquela noiva que tenta esconder alguns hábitos do noivo? Que está perto do casamento e tem algumas coisas que são importantes de serem conversadas, mas ela tenta disfarçar e esconder para o noivo não perceber, e aí ela pensa assim, não, depois que a gente casar, aí não tem problema, aí ele vai aceitar, e às vezes vai criar um problema danado. Ela tinha que ter conversado, mas aí ela dá aquela relaxada e fala assim, não, eu vou enrolar ele, e depois que a gente casar vai dar tudo certo. Irmãs, o nosso noivo, ou melhor, o noivo da igreja, eu falo nosso porque a gente faz parte da igreja, mas o noivo é da igreja. O noivo da igreja, ele conhece a sua noiva. A sua noiva, ela está se adornando para aguardá-lo. Ela não tem o coração dividido. Ela não está esperando ele com batom na boca. A sua noiva não está esperando ele com a sua roupa toda lascada. Ela não está esperando ele com as unhas pintadas, com os olhos coloridos, como disse ali no texto de Jeremias. A noiva, ela conhece o seu noivo. Ela não está escondendo nada dele. Não se engane. Não se iluda, igreja. Não se iluda. Não pense que nós podemos compor a igreja de Deus, que é a noiva, escondendo dele algumas coisas que estão no nosso coração dividido. Uma pergunta para a igreja. Alguém aqui já teve vontade de desistir desse caminho? Honestamente, a irmã já teve vontade, a irmã já teve vontade, eu já tive vontade. Mais de uma vez eu já tive vontade. Muitos de nós. Quem nunca? Aí a gente faz igual os discípulos, mas para onde iremos? O que faremos se desistirmos? A gente vai olhar para trás e voltar para o nosso próprio vômito? Irmãos, sabe por que às vezes a gente tem vontade de desistir? Porque a igreja não é um lugar fácil de se viver não, irmãos. É duro, né? A igreja para nós, a gente pensa assim, já é uma portinha do céu. Vai ser tudo um paraíso. Só que não. Só que não. A igreja é um ambiente hostil. É ou não é? É ou não é, irmãos? É mentira? A igreja é um ambiente hostil. A gente se magoa, a gente se ofende, a gente se fere. E a gente também fere o outro. Também magoa o outro, também chuta a canela do outro. Então a igreja não é um ambiente de gente santa, mas é um ambiente de pessoas que querem ser santas. Então não é fácil, por isso muitos de nós já teve vontade de desistir. Mas igualzinho falou a irmã ali, quem nunca, mas também para onde iremos? Com todas essas coisas que para alguns pode ser dificuldade, tantas regras, tantos limites, tantas imposições. Igreja, deixa eu dizer para vocês, no céu, não sei se você recebe isso com alegria ou com tristeza, no céu tem o quê? Regras. No céu tem regras, igreja. Deus quer nos manter aqui, nesse ambiente hostil, para a gente aprender a desenvolver caráter. E eu costumo dizer, Deus inventou o casamento para te ajudar a desenvolver caráter, irmã. Porque coisa fácil é viver duas pessoas debaixo do mesmo teto? Não é não, vamos falar a verdade. O meu marido me aguentar e eu aguentar meu marido, a gente
gente aguenta porque a gente entende o plano de Deus para a nossa vida, a gente quer se submeter ao plano e Deus vai abençoando, mas é fácil? Não é fácil. Casamento não é fácil, porque nós não somos fáceis. Imagina quando você amplia isso e coloca 20, 30, 40, 50 que tem que conviver. Não é fácil viver como igreja, mas no céu tem regras. Nosso caráter precisa ser transformado. Então a gente precisa aprender a se submeter às regras que não são da igreja, mas são de Deus. A gente precisa aprender a se submeter a todas essas regras. E eu queria dizer para vocês sobre 2 tipos de pessoas desviadas da palavra de Deus. Um tipo é como Demas, que diz a palavra de Deus. Abandonou o apóstolo e virou as costas e foi embora. Esse é um desviado. Aquele que fala assim, não quero mais, corta meu nome da igreja, estou indo embora, vou viver a minha experiência. E vira as costas e vai embora. Esse é um desviado, a gente fala. Aquela pessoa está desviada da fé. Mas esse não é o maior problema, porque ele tem consciência de que ele está fora da igreja de Deus. O problema é aquele desviado que está dentro da igreja, sentado no banco, se curvando nas orações, igual o Lúcifer fazia no céu, e não tem consciência que é um desviado. Eu vou ler o texto para vocês aqui, olha. Preste atenção. Atos 7, 38 a 42. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão, faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Preste atenção, o que a palavra de Deus diz? Eles estavam jornadeando pelo deserto, mandaram fazer um bezerro de ouro como sendo um outro Deus? Não! O bezerro de ouro era para ser a representação do Deus de Israel. Não era como se nós falássemos assim, mandaram fazer uma estátua de alguém qualquer. Não, o bezerro de ouro era a representação do Deus de Israel. Nós vamos adorá-lo. E Deus disse assim, olha, vocês jornadearam 40 anos. Mas não era a mim que vocês adoravam. Não era a mim que vocês adoravam. Vocês estavam adorando as estrelas no céu. Não era a mim que vocês adoravam. Irmãos, há quantos anos a mensagem do advento? Há quantos anos você, em particular, aceitou essa fé e vem a cada sábado na igreja participar da escola sabatina e do culto divino? E Deus falar para você assim, não é a mim que você está há 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos adorando. Não é a mim. Ele disse ali, irmãos, em sua palavra, 40 anos vocês ficaram oferecendo sacrifícios, não era para mim. Quantos anos você tem de igreja, irmão? Bastante é quanto? 15 anos. E Deus chegar para você e falar assim, não é a mim que tem 15 anos. Eu tenho mais de 25 anos já na fé adventista. Falei para o meu marido esses dias, daqui a pouco a gente está com 30 anos nessa fé. E o Senhor Jesus chegar para mim e falar assim, não é a mim. Não é a mim que você tem oferecido sacrifício de louvor. Não é a mim que você tem feito o que tem feito. Não é para honra e glória do meu nome. Não me glorificou 25 anos de mensagem do advento. Irmãos, isso é muito triste. Deus pode ser que diga para alguém aqui que tem o coração dividido.
Não é para mim, porque coração dividido, eu não quero. Eu não quero. Eu quero um coração por inteiro. Eu não quero coração dividido. Nós estávamos em uma igreja um dia desse, onde chegou um pedido de oração por uma senhora que era amiga da igreja, parece que, eu não sei exatamente há quanto tempo, mas há muitos anos. Se eu não me engano, eu não sei se ela era da Assembleia de Deus e deixou, mesmo tendo uma igreja Assembleia na porta da casa dela, e ela disse assim, não, eu creio nessa mensagem, eu vou acompanhar a igreja de vocês. E chegou um pedido de oração, porque ela estava enferma entre a vida e a morte. E era bem no dia que a lição falava sobre batismo. E aí eu me lembrei, porque aí uma irmã dessa igreja comentou comigo assim, tinha comentado comigo sobre essa senhora que estava chegando pedido de oração. E aí depois eu pensando na minha mente, só que essa senhora nunca quis se batizar na nossa igreja. Nunca. Nunca tomou a decisão de fato de seguir essa fé. Ela falava, não, essa igreja aqui que é a verdade, essa igreja aqui que é a verdade, há anos. Até que chegou esse pedido que ela estava entre a vida e a morte, ainda os irmãos me falaram, ela não está aqui hoje só porque ela está enferma, porque ela não falta, mas nunca quis tomar a decisão, nunca. Um coração, o quê? Dividido. Um coração dividido. Jesus não quer, irmãos, ele não quer, ele só quer se for por inteiro. Dividido ele não aceita. Quando você quer pensar em evitar de alimentar um coração dividido, a palavra de Deus diz o seguinte, 2 Pedro 1,9, pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Sabe como evitar um coração dividido? Olhar para a sua própria história. Olha para a sua história. Todas as vezes que vem aquele desejo de dividir o seu coração entre Jesus e alguma outra coisa, olha quem você era, olha de onde você veio, olha o que Cristo tem feito pela sua vida, para onde Ele está te conduzindo. E aí você vai sentir nojo de quem você era e do lugar de onde você veio. E aí você consegue forças para seguir em frente. Quando a gente olha quem nós éramos, de onde viemos, a gente sente o desejo de não abandonar a Jesus. A gente sente o desejo de não permitir que o nosso coração fique dividido entre Ele e outras coisas. Paulo, novamente eu vou repetir para vocês o texto, diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, último texto para nos animar nesta manhã. 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, exteriormente nós estamos ficando velhos. O meu cabelo ficou branco. As rugas começam a aparecer não só no meu rosto, mas nas minhas mãos, que não escondem a minha idade, na minha pele, na minha força, que já não é mais a mesma. Mas, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vemos é o quê? Eterno. Irmãos, diz um texto inspirado que quando nós chegarmos lá, a gente vai dizer assim, quão fácil, o quê?
foi chegar ao céu. Até chegar lá, o caminho é pedregoso. Tem muitos podem e não podem no meio do caminho. Mas quando nós chegarmos lá, vai ser tão bom, que a gente vai dizer assim: quão fácil foi chegarmos ao céu. Então essa leve e momentânea dificuldade, esse pode e não pode terreno, vai ser muito pouco para aqueles que chegarem no céu e disserem: quão fácil foi chegarmos aqui. Que Deus possa nos abençoar. Que nenhum de nós aqui venha a desanimar dessa fé. Que nenhum de nós aqui alimente um coração dividido, como aconteceu com Lúcifer, com Judas, com a mulher de Ló. Que o nosso coração possa ser inteiramente do nosso Deus. Amém? Vamos cantar.